Convido você a imaginar a cena vívida descrita em Apocalipse capítulo 18, versículo 21. Um anjo poderoso ergue uma pedra do tamanho de uma grande moia e a arremessa ao mar, proclamando que com tal violência a grande cidade da Babilônia será lançada ao abismo, jamais sendo encontrada novamente. Babilônia, mencionada mais de 250 vezes na Bíblia, só é superada por Jerusalém em frequência. Babilônia representa biblicamente uma cidade do mal em oposição direta a Jerusalém. Lembre-se de que em Apocalipse 21, João nos revela a visão da cidade santa, a nova Jerusalém, descendo de Deus do céu, adornada como uma noiva para seu amado. Babilônia simboliza também a apostasia contra o plano divino de salvação. Antes de prosseguir, quero realçar como Babilônia é uma entidade maligna associada aos últimos dias. Um dos trechos mais complexos da Bíblia é o Apocalipse 17, repleto de imagens, no qual se fala do julgamento sobre a grande prostituta que reina sobre muitas águas. Descreve como os habitantes da terra foram embriagados pelo vinho de sua imoralidade. Uma mulher é vista sentada sobre uma besta escarlate com 7 cabeças e 10 chifres, com blasfêmias contra Deus gravadas nela. Inclusive, um nome misterioso está escrito em sua testa: Babilônia, a grande, mãe de prostitutas e abominações da terra. Mas o que tudo isso significa? Quem é essa mulher, ou melhor, o que ela representa? Muitos acreditam que ela simboliza uma forma de religião apóstata, cheia de engano e contrária a Deus. Agora, por que o nome é Babilônia, a grande, está escrito em sua testa? Você sabia o que aconteceu com Babilônia? Nimrod, pensado como o fundador de Babilônia, revela muito sobre a natureza e o caráter deste lugar. Em Gênesis capítulo 10, versículos 8 a 10, a Bíblia descreve Nimrod como o primeiro grande guerreiro da terra e o maior caçador do mundo. Seu reino na terra da Babilônia incluía cidades como a própria Babilônia, Ereque, Acade e Calné. O nome Nimrod significa o rebelar contra Deus ou o revoltar. Muitos estudiosos bíblicos veem Nimrod como um homem contra Deus, um rebelde que formou seu reino pela força. Desde o início, Nimrod e Babilônia representam a rebeldia e a apostasia que permeiam as nações gentias ao longo da história, culminando na forma final da tribulação com tirania e apostasia. O historiador antigo Joséfo relata sobre Nimrod que ele construiria uma torre tão alta que as águas do dilúvio não a alcançariam, desafiando assim Deus. Mas como qualquer outra nação, Deus humilhou Babilônia, mostrando que em última análise ele é o rei. Assim, Babilônia na Bíblia tornou-se um termo negativo para descrever qualquer nação que rejeita Deus. Metaforicamente, Babilônia representa um tipo de sociedade nos últimos dias que se afastou de Deus. O Apocalipse 18 fala claramente, descrevendo a queda de Babilônia: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios e refúgio de todo espírito impuro e de toda ave impura e detestável. Babilônia é descrita como infestada por demônios, embriagada, adúltera e glutona. Mas o que significa isso para nós hoje? Como essas imagens de juízo, rebelião e apostasia se conectam com nossa realidade e fé? Babilônia, outrora forte e poderosa, caiu devido ao seu pecado e devassidão. Observando o mundo ao longo dos últimos 50 anos, vemos mudanças significativas no âmbito social, moral e político, muitas das quais não para melhor. O que antes era considerado pecado em nossa cultura agora é celebrado. Parece que estamos nos afastando cada vez mais das leis de Deus, trilhando um caminho similar ao da Babilônia. Podemos aprender muito sobre Babilônia observando seus líderes. Um dos exemplos bíblicos mais documentados é o rei Nabucodonosor. Ele era o monarca de Babilônia quando esta invadiu Israel e levou os israelitas cativos. Muitos foram forçados a deixar suas casas e a assimilar-se à cultura babilônica desconhecida para eles. Um desses jovens era Daniel, conhecido pela história na cova dos leões no livro de Daniel. Aprendemos muito sobre o rei Nabucodonosor. Este rei ordenou que as pessoas não orassem a nenhum deus, exceto a ele, desobedecendo a essa ordem arrogante. Daniel orou ao Deus da Bíblia e foi lançado numa cova de leões famintos. Milagrosamente, Deus o protegeu e ele saiu ileso na manhã seguinte. Outra história famosa é a de Sadraque, Mesaque e Abednego, que, assim como Daniel,
se recusaram a se curvar diante de uma estátua de Nabucodonosor, desafiando assim a ordem real lançados numa fornalha ardente, foram milagrosamente preservados por Deus, não sentindo dor nem sofrimento. A arrogância de Nabucodonosor é claramente vista em suas ações, como a construção de uma estátua de si mesmo e exigir que todos a adorassem. Isso demonstra seu orgulho e idolatria. Os babilônios, seguindo seu líder, tornaram-se arrogantes adoradores de ídolos, sempre tentando se engrandecer. Hoje, em nossa cultura, muitas vezes nos concentramos em construir nossos próprios impérios, buscando sucesso e reconhecimento pessoal não para honrar a Deus, mas para glorificar nosso próprio nome. Embora não nos curvemos a ídolos físicos, frequentemente idolatramos coisas como esportes, beleza, justiça própria ou orgulho. Como Babilônia, estamos em processo de nos tornarmos uma sociedade que busca seu próprio engrandecimento. Podemos colocar nossa esperança em nossa nação e cultura que parecem fortes e poderosas por fora, mas assim como Babilônia, elas também estão fadadas a cair. Para o cristão no mundo de hoje, surge a pergunta: estou vivendo em uma Babilônia moderna? Confiamos em Jesus em meio a uma cultura que retrocede aos dias de Babilônia? Um pastor certa vez disse: imagine um jovem correndo em direção à rua sem perceber que um caminhão de toras a 80 km por hora se aproxima. O que você faria? Provavelmente, gritaria para alertá-lo, elevando a voz na tentativa de evitar uma tragédia. Se ele não ouvisse, você correria para salvá-lo. Este é um exemplo poderoso para ilustrar nossa sociedade atual caminhando em direção à Babilônia moderna. Se ouvirmos com atenção, podemos perceber que Deus está nos chamando. Será que vamos parar antes de sermos atingidos pelo caminhão? Enquanto nossa cultura retrocede para um estado babilônico, Deus ainda reina supremo. Devemos correr em direção ao único Rei digno de nossa adoração e orações. A sociedade muda com eventos significativos na história da Igreja primitiva. Sob Nero, a perseguição aos cristãos era aceita, ou na era vitoriana, o sucesso era medido pela posse de uma casa, família e carroça. Após a Grande Depressão de 1929 e a crise financeira de 2008, a sociedade se adaptou com novas normas. Mas o que a Bíblia nos diz sobre as mudanças na sociedade que sinalizam a proximidade da segunda vinda de Cristo? Em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, é profetizado que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, prestando atenção a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. As pessoas viverão na hipocrisia, falando mentiras. Isso se manifestará na diminuição de frequentadores de igrejas, na redução de pessoas que se declaram cristãs e na prática cada vez menor do cristianismo no dia a dia. As consciências das pessoas estarão cauterizadas, sinalizando um endurecimento do coração e uma frieza em relação à humanidade. Mesmo com o esfriamento dos corações e o declínio dos valores bíblicos na sociedade, lembremos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus Cristo é luz, e a luz pura e santa que dissipa todas as trevas. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, nos adverte que nem todos que o chamam de Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai. Jesus questiona a autenticidade da fé daqueles que estão na igreja, mas não têm um relacionamento genuíno com Ele. Não há espaço para hipocrisia. Como crentes, devemos viver plenamente para Deus, visando a eternidade ao seu lado. Assim, perguntamos: quantos na igreja realmente amam Jesus Cristo? Quantos são genuinamente salvos, e quantos são impostores? Deus sabe que há impostores entre nós. Hipócritas na igreja enfrentam um julgamento sério. O que será dos hipócritas, daqueles que usam máscaras e fingem ser o que não são, que alegam conhecer e seguir Jesus, mas agem de maneira contrária? Mateus capítulo 6, versículo 1, adverte sobre a prática da justiça para ser visto pelos outros, pois tal atitude não trará recompensa do Pai Celestial. Quando oramos, não devemos ser como os hipócritas que oram em público apenas para serem vistos. Eles já receberam sua recompensa. Não somos nós que julgamos os hipócritas, pois o coração só é conhecido por Deus. No entanto, devemos nos autoexaminar para garantir que não somos os hipócritas mencionados na Bíblia. Em nosso mundo, além do mal e da tentação, existem inúmeras distrações. É fácil perder o foco no que realmente importa.
Reflita, você está verdadeiramente vivendo para Jesus Cristo ou apenas o colocando ao lado de tudo e todos em sua vida? Hebreus capítulo 3, versículo 15, nos adverte, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. E Provérbios capítulo 28, versículo 14, diz, feliz é o homem que teme ao Senhor, mas aquele que endurece o coração cairá em desgraça. Um coração endurecido é cego espiritualmente, insensível à beleza e glória de Deus, e persegue desejos próprios. Felizmente, Deus, em sua misericórdia, oferece mudar nossos corações. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, promete um novo coração e um novo espírito. Deus nos atrai para si mesmo, mesmo quando o ignoramos obstinadamente. Jesus compara sua segunda vinda a uma grande festa de casamento, uma celebração da união perfeita entre Cristo e sua igreja. Estamos todos convidados para o maior banquete de todos os tempos. Você já respondeu a esse convite? A vida é breve, e o amanhã não é garantido. Tudo o que fazemos hoje importa eternamente. Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? Será que seu coração está firmemente fixado em Cristo? Agora é o momento de colocar sua fé em Jesus, não endureça seu coração, mas permita que Ele transforme sua vida para sempre. A Bíblia nos dá comandos claros a seguir, e se estamos em Cristo, devemos estar plenamente comprometidos em ser obedientes. A tradução ampliada de 1 Pedro capítulo 4, versículos 17 e 18, adverte que o julgamento começa na casa de Deus. Se é difícil para os justos serem salvos, o que acontecerá com os ímpios e pecadores? Isso me lembra que nunca estou tão salvo quanto penso estar, pois posso facilmente cair se não fosse pela graça de Deus. Portanto, tome este sermão como um aviso, o julgamento começa na casa de Deus. Simplesmente dizer ao Senhor, Senhor não é suficiente, mas fazer a vontade do Pai, a vontade justa e santa de Deus, é o que realmente conta. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça seu coração. Permita que Ele entre e transforme sua vida para sempre. Estamos diante de comandos claros em toda a Bíblia, e se estamos verdadeiramente em Cristo, nosso compromisso deve ser de total obediência. A Bíblia diz que quem ama a Deus deve também amar seu irmão. No entanto, quantos de nós seriam considerados carentes neste aspecto? Quantos amam verdadeiramente seus irmãos e vizinhos? O julgamento entre nós, os crentes. Se é difícil para os justos serem salvos, que destino terão os ímpios e pecadores? Ao ler isso, sou lembrado de que nunca estou tão seguro quanto penso, pois posso facilmente cair se não fosse pela graça de Deus. Portanto, leve esta mensagem a sério. O julgamento começa na casa de Deus. Não basta apenas dizer ao Senhor, Senhor, mas é necessário fazer a vontade do Pai, seguir o caminho justo e santo que Deus estabeleceu. No fim, a verdadeira fé não se manifesta apenas em palavras, mas em ações que refletem o amor e a santidade de Deus. É um chamado para viver uma vida de amor genuíno, serviço e obediência a Deus. Não é uma jornada fácil, mas é aquela que oferece a promessa mais extraordinária, a vida eterna ao lado de Cristo. Em resumo, este é um chamado para uma avaliação sincera e uma dedicação renovada. Não se trata apenas de participar de rituais ou pronunciar as palavras certas, mas de permitir que o amor e a verdade de Cristo permeiem cada aspecto de nossa vida. Que cada um de nós possa responder a este chamado com um coração aberto e um espírito disposto.